Entendi. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Não sei se eu compartilhei só uma janela, mas aí qualquer coisa a gente dá seguimento. Então, vamos lá. Pessoal, eu sou a Bianca Miranda, sou founder da Health Tech Brasil, que é uma startup de saúde digital com foco em realidade virtual. Eu vou falar um pouquinho mais da minha parte médica e do meu background científico aí, o que eu já fiz na minha carreira antes de começar a empreender, mas por enquanto eu vou direto ao ponto aqui, começar a falar de metaverso, então a aulinha especialmente que eu preparei para vocês, para a gente, né? Comunidade da Cora. Então, rapidamente falar aí da evolução da internet, não vou me estender muito, porque eu sei que tem muita gente no grupo que sabe até mais do que eu, mas não tem como pular essa parte. Então, a Web 1 foi, de fato, aquela comecinho da internet, onde você tinha que ir direto no domínio, entrar num site registrado. Na Web 2, a gente já viu um pouquinho mais dessa questão de socialização, algumas plataformas começando a unir as pessoas, e essa socialização se tornou mais intensa, deixou de ser uma internet tanto de só informar, postar e consumir conteúdo, mas mais de compartilhar. E aí agora na Web3, depois do peer-to-peer, né, também não vou entrar muito fundo no que é o P2P, tem gente aí de criptomoedas, de DAOs, que já falaram bastante sobre isso, mas foi revolucionário no sentido de que agora as comunidades tomaram uma outra dimensão, né? A gente tem muito mais poder, entre aspas, dentro da internet sobre as nossas próprias informações e sobre o que a gente está construindo dentro desse espaço. E o que é, assim, o metaverso, a Web3, eles são sinônimos? Então, assim, esses primeiros slides eu estou considerando quase que como sinônimos, sim, mas eles não são sinônimos, tá? Então, só para começar a falar da Web3, que é essa evolução da internet como um todo, né? Ela é focada, então, nessa parte da experiência, por quê? Porque ela nasce num mercado, o mercado contemporâneo, que a gente foca muito nas experiências, né? Então, o pessoal que é do marketing sabe com certeza que hoje em dia a gente não vende mais um produto, a gente vende uma experiência para a pessoa que vai consumir, né? E a Web3 traz isso no core business dela, aliado à identidade, que hoje em dia, então, a nossa geração Z, os millennials e enfim, até quem é mais velho que a gente, já tem essa integração muito maior no espaço cibernético, então hoje em dia a nossa identidade online e offline começa a se confundir, e na Web3 isso é muito característico, tanto que a gente vê o surgimento aí de novas tecnologias exclusivas para a identificação do usuário, né, como os NS e os tokens não fungíveis, e então isso também é uma coisa que eu identifiquei como muito central na Web3, além de, claro, a propriedade, então você, com as suas chaves criptografadas, você começa a ter uma autoridade muito maior sobre seus próprios dados e o que você está colocando nesse espaço da internet. E o metaverso, então, o que é o metaverso em si? O metaverso é uma coisa muito difícil de ser definida, né? Então, eu não vou bater o martelo aqui e falar o que é, quem sou eu, mas eu coloquei uma dica ali em cima no slide, então, se vocês quiserem ver, ó, diferencia o metaverso do multiverso. Por quê? Porque o metaverso, idealmente, né, seria quase como uma dimensão entre o físico e o digital. Então, hoje em dia, aqui eu estou no mundo físico, eu estou conversando com vocês no mundo digital, né? Mas, muito em breve, quem sabe, não vai ter hologramas de vocês aqui do meu lado. E aí, essa dimensão vai começar a ficar meio confusa. O que é o físico? O que é o digital? Então, eu, Bianca, enxergo o metaverso como essa união aí das coisas num espaço intermediário, né? E o que faz parte desse metaverso? Então, não só a holografia, não só a computação 3D, a computação espacial, que é a minha paixão, mas outras coisas também, características que a gente empresta aí de outras tecnologias, que eu vou falar daqui a pouco. Essa questão das comunidades, que vem muito forte da Web3, está sendo arrastada para o contexto de metaverso como um todo, as experiências e essa integração aí do mundo real, né? E para quem quiser entender mais, eu deixei lá como que você vai fazer essa diferença aí entre o multiverso e o metaverso. Tem que estudar, você tem que entrar, tem que ver como é que as comunidades funcionam. Então, hoje em dia, eu digo que tem muitos mundos virtuais paralelos, e aí isso é o que o pessoal chama de multiverso. Então, tem um metaverso construído de diversos multiversos. Ontem eu estava explorando o Roblox, daqui a pouco eu vou entrar lá no VRChat, ou tem gente construindo espaço lá no The Other Side. Então, tem vários
mundos virtuais que são considerados aí multiversos, coisas que acontecem simultaneamente, né? E aí eu fiz um mapa mental, tá bem bruto, tá, gente? Dá para a gente fazer uma coisa bem mais robusta aí em cima disso, mas eu quis unir as principais tecnologias que compõem o metaverso. Então, como eu já falei, o foco aqui da Health Tech Brasil é, de fato, realidade virtual, realidade aumentada, tecnologias que estão diretamente relacionadas a um campo da tecnologia muito maior, que é a computação espacial, e diretamente ligado também com as novas tecnologias que estão chegando aí, que são os wearables. Já existem alguns wearables, mas a gente vai ver a comunidade muito mais forte nisso agora nos próximos meses, nos próximos anos. Para quem não sabe, wearables são hardwares, né? Dispositivos que a gente usa no nosso corpo. Então, tudo que você usa e que é ligado com a tecnologia, com a internet de alguma forma, é considerado um wearable, como, por exemplo, os smartwatches, que hoje em dia já são bastante comuns, né? Além disso, tem as tecnologias que possibilitam o crescimento do metaverso, então eu coloquei aí do lado tanto a nuvem, né, a computação cloud computing, quanto também a tecnologia do 5G, que dá uma velocidade necessária e um suporte de dados que sem isso daí, sem essa velocidade de banda e sem esse suporte de um servidor na nuvem, não é possível a gente fazer hologramas, não é possível a gente fazer um jogo de realidade virtual multiplayer, por exemplo. Você pode até tentar, mas provavelmente não vai dar certo. E aí, além disso, né? Então, o foco muito da Cora é o blockchain, que eu vejo as meninas, tanto as meninas aí da Lumix, quanto da Beta 101, e enfim, todas as outras traders e influencers de criptomoedas. Eu vejo que na Cora a gente fala muito de blockchain, né? Então, é uma coisa muito importante do metaverso também. Eu fico tentando sempre quebrar a cabeça de como que eu vou unir ali a computação espacial com a blockchain e a inteligência artificial também, né? Então, todas essas tecnologias, elas vão caminhar juntas para possibilitar o desenvolvimento, a maturação do metaverso. Então, como lá antigamente, fim dos anos 80, começo dos anos 90, a internet era um conceito ainda muito abstrato, o metaverso hoje ainda também é muito abstrato, e conforme essas tecnologias vão se desenvolvendo, a gente vai vendo uma maturação desse conceito, né? E aí eu coloquei aí o tempo de brainstorming, deixa eu só ver se eu vou conseguir mandar para vocês aqui no chat o Mentimeter, que eu queria muito que vocês compartilhassem comigo quais que são os metaversos que vocês já usam, porque eu pensei assim em fazer uma lista, né, de metaversos e tudo mais, mas eu fiquei muito receosa assim de esquecer algum. Eu mandei o link aí no chat. Eu fiquei muito receosa de esquecer algum que vocês gostem eventualmente. Enfim, eu não quis deixar ninguém de lado, não sei se tem alguém construindo algum metaverso, então eu falei, bom, como que eu vou formular essa pergunta, né? Quem quiser responder no link que eu coloquei no chat, mas eu gostaria que vocês participassem junto comigo para eu não esquecer de ninguém, né? Então, eu uso muito o Engage, que vocês já devem saber, e eu vou explicar daqui a pouco por que eu escolhi esse. E eu vejo que aqui no Brasil também vocês estão respondendo aí, o pessoal gosta muito do Spatial, né? E eu consigo entender também por que o Spatial é muito popular aqui no Brasil. Aí o pessoal respondeu aí Roblox. O Roblox é muito focado aí na geração mais nova, né? O Engage que eu já tinha comentado, a Meta, muito interessante. Quem respondeu Meta tá pensando na empresa Meta, eu imagino, né? Aí lá, Sandbox, Centraland, legal. Alguém está lembrando de mais alguns mais tecnológicos, algum metaverso da NVIDIA, não sei se alguém já ouviu falar, o que está por trás dos Bored Apes aí, não sei se alguém conhece, enfim. Basicamente, então, eu vou fazer um resumo do que foi colocado aqui na tela, porque interessante, assim, os resultados. Então, não diferenciou muito daquela primeira lista que eu tinha feito e que eu achei que eu poderia eventualmente esquecer alguém. Mas, por que eu escolhi o Engage, né? Então, eu vou voltar aqui para o slide, para vocês verem as coisas até que eu ofereço hoje em dia na mentoria da Health Tech Brasil, alguns pontos que eu sempre falo para os meus clientes e que eu também passei por esse processo, né? Sobre o que a gente tem que avaliar quando a gente vai escolher
um metaverso para nossa empresa? Então, primeiro de tudo, aquele conceito aqui embaixo, que não sei se todo mundo já conhece, do your own research, né? Clássico da Web3. E eu acho que ninguém vai ser capaz de te falar qual que é o mundo virtual ideal para sua empresa ou para sua comunidade, mas esses são os fatores assim que eu considero essenciais, né? Então, primeiro, custo de entrada, como eu comentei aí mais cedo no slide inicial, do The Other Side, que é o metaverso aí que está sendo construído da Bored Apes. Eu tô doida para entrar lá, mas assim, para entrar lá, você tem que fazer um aporte de no mínimo $2.500, um negócio assim que exige uma estratégia, né, para você poder entrar num metaverso desse. Por quê? Porque ele tem um custo de entrada muito grande. Outros metaversos que tem um custo interessante também de ser pontuado, vocês colocaram aí, que é o Decentraland. Quando eu fui explorar o Decentraland, eu fiquei muito chocada, porque para eu colocar o nome do meu avatar lá, eu já tinha que mudar, eu já tinha que pagar alguma coisa. E eu não sei se vocês sabem, o meu avatar é a doutora Bela, é a embaixadora da Health Tech Brasil, e para mim o nome dela já é, de fato, um ativo, né, da empresa. Então, é o nome que eu utilizo na Web3, e quando eu vi lá que eu tinha que pagar para cunhar meu nome, eu pensei assim, bom, por um lado é bom, porque aí, né, eu vou garantir o nome, seria quase como um INS, eu nem sei se tem como importar o INS para o Decentraland, se alguém souber, por favor, comente aí, abre o microfone e me responde, porque aí eu ponho lá o INS, está tudo certo. Mas foi uma coisa que me fez afastar um pouco do Decentraland, porque nesse primeiro momento eu não queria gastar tanto nos mundos virtuais, né? Outra coisa que já me deu um pouco de trabalho é essa questão de criar. Por quê? Hoje em dia eu estou construindo o meu próprio, digamos, entre aspas, metaverso, mas uma versão mais simplificada do meu próprio mundo virtual, e lá eu posso criar o que eu quiser, porque ele é meu, né? Mas quando a gente está entrando em outros mundos virtuais, existem graus de liberdade que você vai ter para criar lá dentro. Então, eu tive um desenvolvedor que saiu da Health Tech Brasil porque ele não achava que o Engage, que é o metaverso, o mundo virtual que eu escolhi para fazer a hub de inovação da empresa, ele não achava que esse espaço dava liberdade suficiente para ele criar. Ou seja, ele começou a querer migrar a hub de inovação para um outro metaverso que dava mais liberdade, e isso ia interferir muito na estratégia da empresa, né? Então, no fim, eu acabei tendo que abrir mão dele, e é uma coisa que, de fato, eu sempre apresento para os meus clientes, o quanto você quer criar lá dentro, porque tem metaversos que te dão muita liberdade para criar, e tem outros que te limitam muito mais. O Engage é um que, de fato, te limita, e eu diria que hoje, o metaverso que mais dá liberdade, mas ele não tem um acesso para todo mundo, você tem que se inscrever e ser aceito para poder ter esse acesso, é o da NVIDIA, o Omniverse. Eles estão criando um metaverso que de fato faz jus ao nome, porque você pode criar muita coisa lá dentro enfim, dar muita vazão à sua criatividade de diversas formas, envolvendo várias tecnologias. Vocês devem saber que a NVIDIA é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, então vale a pena estudar um pouco esse metaverso deles que está chegando aí, que tem tudo para ser disruptivo. Outra coisa também que vale a pena comentar é a comunidade. Então, esse foi o fator que fez eu bater o martelo no Engage, porque a Health Tech Brasil hoje ela tem uma estratégia de focar em educação primeiro, então educação em saúde, e eu sei que a comunidade do Engage é muito voltada para o academicismo. Então, tem muitas universidades grandes, Universidade de Cambridge, universidades americanas grandes, Oxford também, que estão construindo campos inteiros lá dentro, fazendo aulas, ministrando congressos científicos. Então, para mim, na Health Tech Brasil, tem muito interesse eu estar dentro de uma comunidade dessa. Mas, de repente, um desenvolvedor de games não acha que lá é tão interessante, porque existem outros metaversos com uma comunidade mais focada nessa parte de criatividade. Você pode ter um avatar tipo um ET, um avatar, tipo um desenho animado, e enfim. E aí, essa questão da comunidade é um fator muito importante também. As meninas da moda, aí eu sei que tem metaversos que são muito legais para moda, que te dão liberdade de fazer mais roupinhas. Então, eu acho que isso daqui é um fator essencial para qualquer tomada de decisão na Web3. Outra coisa que eu levo muito em consideração também, e que aí acaba tendo a Bianca, quando ela me convidou para dar essa aula, ela falou: Bia, eu queria que você compartilhasse
como que está sendo os seus desafios, né? Como que você está implementando essas tecnologias no mercado. E, de fato, aqui é onde eu vejo a maior diferença de mentalidade minha, como CEO, para o mercado consumidor. Por quê? Eu tenho esse foco na realidade virtual, eu tenho a realidade virtual muito acessível, e para mim isso é um fator de decisão. Eu quero o metaverso, o mundo virtual, que me dê uma maior sensação de imersão possível. Mas não necessariamente o meu cliente está tendo a mesma sensação que eu, porque ele não está acessando esse mundo virtual do mesmo hardware que eu estou acessando. Então, isso é uma coisa que também vale a pena levar em consideração. O pessoal colocou o Spatial aí no brainstorming que a gente fez. De fato, é uma startup que está focando nesse mundo virtual web-based, ou seja, você entra pelo navegador, você não precisa baixar nada, e isso é muito atrativo para um mercado como o nosso brasileiro, porque existem poucos hardwares de realidade virtual. Mas se você que está me ouvindo tem um hardware de realidade virtual, você sabe que o Spatial em VR não é o melhor, está longe de ser o melhor. Então, outras coisas a se considerar. E, por fim, um último item que é, de fato, o game changer aí no metaverso, né? As startups que conseguirem resolver isso serão, de fato, as bem-sucedidas. É a questão da interoperabilidade, porque hoje a gente tem, então, esses multiversos que eu comentei, né? Vários mundos virtuais paralelos acontecendo, mas quais que são, de fato, as soluções que estão interconectando todos esses multiversos para transformar eles em um único metaverso, né? Então, isso é uma questão aqui, como, por exemplo, eu posso trazer o Ready Player Me, que é uma tecnologia e um software que cria os avatares e ele te permite importar esse mesmo avatar para vários mundos virtuais. Então, eu acho que ele é um ótimo exemplo de interoperabilidade. Ele não é um mundo virtual, ele é um criador de avatar, mas é um exemplo legal aí para eu trazer para vocês. E, por fim, eu não quis focar muito a aula em saúde digital, né? Apesar de ser a minha área, eu tenho que puxar a sardinha para ela. Então, deixa eu só adiantar aqui. Eu tenho que falar um pouco de saúde digital, gente. É a minha obrigação, quase, assim como trazer as mulheres e trazer esse senso de que a gente tem que se ajudar. A sociedade patriarcal massacra a gente, então a gente tem que se unir, porque se a gente não se unir, já era, acabou o jogo para a gente, né? Então, essa questão de unir as mulheres é uma das minhas missões de vida, e a minha outra missão de vida é, de fato, trazer a saúde, trazer todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, de como manter uma vida saudável, saúde no sentido de corpo, mente, espírito. E quando eu descobri a saúde digital lá nos Estados Unidos, então, para quem não sabe, hoje em dia a saúde digital no Brasil ainda é uma especialidade médica que está começando, não existe uma regulamentação clara e fácil, as primeiras regras estão saindo ainda nesse ano de 2022. Minha irmã, por exemplo, está se formando na faculdade de medicina e vai começar a residência em cirurgia geral. Eu não tive o mesmo privilégio, eu me formei na faculdade, eu não sabia que residência eu ia fazer, e eu fui para os Estados Unidos fazer pesquisa. Eu tive muita sorte de trabalhar com uma pesquisa que era patrocinada pelo NIH, eu tinha que fazer a pesquisa para aprovar dispositivos pelo FDA, e isso me trouxe uma carga de experiência muito legal para eu já poder migrar para o empreendedorismo e começar numa área com tantas barreiras de entrada que é a área da saúde, né? Principalmente no campo digital. E aí, hoje em dia, eu fico até meio assim, eu vou falar que a minha especialidade é saúde digital, não vou falar, enfim, às vezes eu falo, às vezes não. Hoje aqui eu estou apresentando que é a saúde digital para vocês, então é um novo ramo da medicina que busca unir não só como a tecnologia vai ajudar o sistema de saúde, então a criação de algoritmos de inteligência artificial, a própria criação de hologramas, de realidade virtual para prática, para terapêutica, para diagnóstica, enfim, todas as formas que a tecnologia pode ajudar a nossa saúde. Ai, meu Deus, minha gata derrubou alguma coisa aqui. Mas também como o digital afeta a nossa saúde, né? Então, eu trouxe um dado muito interessante aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas nós médicos temos um manualzinho das doenças, e a gente tem que colocar um código lá em todos os atestados, para todas as consultas, vocês já devem saber. E tá todo mundo esperando o novo manual das doenças, que vai ter um código aí chamado
Gaming Disorder, uma nova doença que fala que a pessoa só quer jogar, ela não quer mais fazer nada da vida, ela tem aquela famosa síndrome amotivacional, ela não tem mais motivação para fazer outra coisa que não seja jogar, e isso tudo está muito ligado com o ciclo da dopamina, e enfim, a comunidade está fazendo um buzz em cima disso, e eu queria apresentar esse conceito para vocês, mas é minha obrigação também trazer os benefícios do game, né? Porque, querendo ou não, no fim, a minha solução é quase um jogo, né? A gente usa muitas estratégias de gamificação para impulsionar aí a educação, a retenção, a absorção de conteúdo. Eu trouxe aqui só uma referência bibliográfica para justificar todos esses tópicos que eu coloquei aí dos benefícios dos games, mas na verdade está para sair o white paper da Health Tech Brasil com todas as referências bibliográficas, todo esse mercado que eu apresentei para vocês em números e tudo explicado certinho, então fica de olho que vocês vão gostar desse white paper. Ai, gente, desculpa, acho que caiu. Voltei agora, né? Voltou, para mim voltou. Vamos lá. E aí, só para finalizar, eu trouxe só uma diquinha de saúde digital para vocês, que eu poderia dar várias dicas, mas uma dica é: desliga a tela 2 horas antes de dormir, porque o nosso corpo precisa de um hormônio que se chama melatonina, e melatonina só é produzida no escuro. Então, se você ficar no celular até 11 horas da noite, 1 hora da manhã, você não vai conseguir dormir direito, porque o seu corpo não vai estar produzindo o hormônio que ele precisa para te dar um bom sono. Tá? E aí, por fim, eu vou deixar um convite, um call to action, que quem tem startup sabe que a gente tem que fazer no fim, que é a exposição aí, o último dia de exposição, saúde criptografada, da nossa outra Cora, Gabriela Radiante, uma enfermeira que se aposentou da enfermagem para virar artista digital, ela tem umas artes médicas, e essa arte aqui, ó, que vocês estão vendo, vai ser um POAP. Para quem não sabe, POAP é um Proof of Attendance, que só quem for no último dia da exposição, dia 16 de outubro, às 4 horas da tarde, na Hub de Inovação da Health Tech Brasil, vai ganhar esse POAP aí na carteira de gente. Então, eu gostaria muito que vocês conhecessem a Hub de Inovação, a exposição que a gente fez com o maior carinho, e foi um prazer conversar aqui um pouquinho com vocês, explicar o que eu estou fazendo e aberta a todas as dúvidas, sugestões e comentários que vocês possam fazer. Obrigada. Incrível, Bi. Foi super rápida, super didática, falando sobre todos esses temas. Galera, quem tiver alguma pergunta aí, fica à vontade, ou para dizer aqui no chat, ou para perguntar ao vivo, fiquem à vontade aí. Depois manda o link também para a galera entrar. Eu acho que você já mandou no grupo, mas agora que está quente para a galera entrar na galeria. Vou mandar. Perguntem, galera. Eu ainda tenho que gerar. A arte, Bianca, ficou muito bonita a arte do coração, demais. Foi a Gabi que fez, é tudo da artista, eu só faço drop. Parabéns, Gabizinha, arrasou. Parabéns, pessoal. Tá bem legal o espaço lá. Conta mais sobre como você usa a IA no dia a dia da sua empresa, tá? Eu não sei se é Denise, tá? É o seguinte, eu estava com alguns profissionais de inteligência artificial para entrar comigo juntos de co-founder, tá? No final, não deu certo, então o core da minha empresa é realidade virtual mesmo, e a gente faz essa integração com o back-end, e aí o back-end junta várias coisas, e volta naquele slide lá de todas as tecnologias que envolvem o metaverso, né? Tem back-end de blockchain, tem back-end de ciência de dados, e aí, pela ciência de dados, a gente puxa os algoritmos de inteligência artificial, né? Então, hoje em dia, a gente idealiza utilizar a inteligência artificial para coletar os dados e trazer uma solução de educação mais personalizada para cada aluno, mas ainda não é uma realidade. A realidade da Health Tech Brasil hoje é fazer os treinamentos em realidade virtual, e aí quando isso já estiver rodando, funcionando, e com uma boa sensação do mercado, vai ser quando a gente vai entregar esse power aí da inteligência artificial, né? Mas só para não falar que a gente não faz nada, eu lancei o logo aí hoje, o novo logo da Health Tech Brasil, e eu fiz com o Midjourney lá, o software de inteligência artificial. Deu trabalho do caramba para fazer um conceito de logo com um algoritmo que foi criado para fazer arte, né?
Mas eu fiquei feliz com o resultado e eu acho que em 3D vai ficar mais legal ainda quando o pessoal colocar a realidade virtual. Então, hoje em dia, a gente está se limitando a isso na inteligência artificial, mas tem bastante coisa que dá para integrar. Inclusive, se tiver algum dev aí, cientista de dados, pessoal que sabe produzir, programar aí as redes neurais e tudo mais, pode me chamar que estamos com vagas abertas para isso. Boa. Silvana levantou a mão, fica à vontade aí para perguntar também. Posso falar? Estou precisando reorganizar minhas redes neurais, que já pifou faz tempo. Não, parabéns pela menina que estava falando, não me lembro o nome dela, agora esqueci. É muito interessante quando a gente fala em metaverso, nessas questões do mundo virtual, aí eu dou um passo mais além, e tudo que gira em volta disso. Todos os dados que são coletados, todas as provas que são feitas. Então, o meu foco é voltado muito à questão das provas digitais. Eu tenho o núcleo de provas digitais, eu ministro o curso que eu ensino em relação a isso, e eu estou fazendo um estudo prático mesmo, que é pegar o VR, o óculos e ver como é que funciona, e eu vou fazer uma coleta de provas no ambiente do metaverso, mas é uma simulação. Por quê? Porque acontece uma coisa, todos os espaços do metaverso que ela falou, eu conheço a metade. Agora, você imagina, como você vai chegar numa pessoa, vai chegar e falar assim, olha, aconteceu isso em tal lugar, eu fui assediado, a minha marca foi usada indevidamente, ou aconteceu alguma coisa. Como eu vou chegar até lá? Porque o metaverso, infelizmente, ele não tem uma fronteira que você pode pagar lá a taxa e passar. Você tem que criar um novo avatar, você tem que fazer tudo isso. Então, isso é bastante chatinho e complicado. Se precisar pagar, então piorou, né? Porque todo mundo quer brincar um pouquinho hoje em dia e não levar tão assim a fundo. Mas eu penso muito nisso. É um mundo muito grande, é um espaço que, de uma certa forma, ele se torna assustador, porque eu estava comentando com a pessoa hoje, como os dados ficam descobertos nessa hora, né? Porque o teu VR, ele fica assim para ser rastreável. Aí você coloca a opção, não quero que ele grave meus áudios. O que vai acontecer? Você não consegue acessar, nem Working Room, você não consegue acessar se você bloquear, porque você tem que liberar. Então aí, Silvana, eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida, né, de fato, porque o metaverso, ele não é necessariamente isso daí que você está falando. E quando a gente junta com a blockchain, essa questão de você ir atrás dos dados, ela fica mais complexa ainda, porque você Exatamente. Tem que fazer... Então, não é só isso, é muito mais, entendeu? Exato. Então, a gente junta tudo isso que vocês estão falando com mais isso, você já imaginou o tamanho que fica isso, a preocupação em relação, principalmente quando a gente fala em saúde, né? E nos meus estudos eu tropecei numa parte chamada escravidão do metaverso, né? Porque você entra lá, você não sabe que horas que é dia ou é noite, né? E você acaba ficando. Então, a conscientização e você trazer esse entendimento para as empresas que queiram dar esse passo, eu acho que é muito importante. Então, eu queria só complementar mesmo e cumprimentar também vocês, que está maravilhoso, adorei por estar participando. E parabéns, eu acho que é maravilhoso a gente sempre entender e conhecer um pouco mais sobre metaverso. E aí, eu acho que esse foi um dos fatores pelo qual eu decidi, de fato, eu sempre tive esse perfil, né? E eu falei, cara, eu tenho mesmo que tomar liderança disso. São dois mercados em expansão, tanto de saúde digital quanto de metaverso, né? E tem muitas questões de fato regulatórias, problemas, como a gente vai conseguir resolver eles. Eu acho que a inteligência artificial ela está muito ligada com a solução de vários deles, porque de fato a gente não tem tanto poder de processamento quanto um computador, né? Quanto vários computadores. Mas essas soluções, então, assim, uma coisa que me preocupa muito é isso mesmo. Então, eu tenho a minha avatar lá, doutora B, e, enfim, hoje em dia não é nenhuma possibilidade eu atender no metaverso, mas eu posso eventualmente dar uma dica, como eu dei aqui, deixa o celular desligado, não liga a tela 2 horas da noite. Mas e se alguém pegar um avatar parecido com o meu, uma voz parecida com a minha, fizer um deepfake e começar a falar que a doutora B fala besteira aí pelo metaverso? Como que eu vou, né, provar que não sou eu? E, enfim, são coisas que a gente tem que mesmo estar de olho, a gente que está à frente na vanguarda aí do movimento, porque esse
esses primeiros passos que a gente está dando, eles podem parecer pequenos, mas eles são muito importantes para caminhar para em que direção o desenvolvimento tecnológico vai seguir, né? Então, acho que vai de todos nós aqui. Bom, Bianca, só complementando, você fez eu lembrar de uma questão, não é o metaverso, mas é bem próximo, que são os games, né? E foi numa questão assim que... Porque assim como no metaverso, nos games, se investe valores reais. Aí teve um jogo que estava contando, isso era meu marido. O menino foi lá e comprou um carro, pagou R$200 no carro. O inimigo dele lá foi lá e explodiu o carro. Aí o colega dele do jogo identificou o amigo pela voz. E hoje ele está caçando o cara na vida real porque explodiu o carro dele no jogo. Porque ele gastou dinheiro. Entendeu? Então, são coisas que é uma linha muito tênue, o que acontece no mundo digital vir para o mundo real. E vem com uma força, eu falo muito sobre isso, vem com uma força tão grande, porque você sabe que tudo que é virtual ele intensifica. E quando você vai descarregar isso no real, a coisa fica complicada, né? Então, é bem... Desculpa estar atrapalhando vocês, mas é que é um assunto que é bastante interessante. Não, é isso. Eu acho que esse foi um caso trágico de metaverso, né? Porque é uma coisa que estava no mundo virtual e teve repercussões no mundo real. E uma coisa interessante, assim, de ser comentada é, de fato, uma coisa que eu estudo bastante, né? Então, eu ainda... A natureza do meu negócio, né? Eu sou médica, eu preciso estar sempre publicando e revisando a literatura científica, mais acadêmico mesmo. E existe uma escala que a gente chama de escala de desinibição online. É muito interessante. São perguntas que você faz, né, para a pessoa que estiver participando da pesquisa, que ditam, no fim, o quanto que aquela pessoa é diferente no mundo real e no mundo virtual. E dependendo da discrepância de comportamentos, isso é preditor de vários fatores aí, como o que você falou, de violência e de assédio online, enfim, de outras coisas que podem acontecer, né? E aí, fazendo esse link aí que deixaram uma outra pergunta de saúde digital, de fato, eu falei bem rápido, né? Eu me empolguei, que eu me empolgo, não vou falar disso. Mas saúde digital é um conceito que foi introduzido pela Organização Mundial de Saúde, que ele fala que é o uso das tecnologias para auxiliar o desenvolvimento da medicina, né? Então, por exemplo, hoje em dia já existem dispositivos que o seu paciente compra e você consegue fazer um exame físico à distância, por exemplo. Você coloca o exame o aparelho no ouvido. Então, eu sou uma paciente, estou colocando o aparelho aqui no ouvido e o meu médico está vendo lá de longe o que está acontecendo dentro do meu ouvido. Isso traz novas possibilidades para a medicina como um todo, né? Hoje em dia, eu não trabalho mais presencialmente em lugar nenhum. Eu, como médica assistencialista, eu só trabalho por telefone, às vezes em situações de emergência, inclusive, que eu tenho que dar orientação para técnicos de enfermagem, enfermeiros, eventualmente discutir caso com outros médicos, mas tudo por telefone. No último caso, chama ambulância, né? E assim, é uma medicina que é muito diferente da medicina que meu pai exerceu, do que, enfim, os nossos avós e os nossos ancestrais, de forma geral, né, exerceram. Então, criaram essa nova denominação, que está caminhando para virar uma nova especialidade mesmo, médica, que diz respeito de como que a gente vai integrar. Por quê? Hoje em dia, existem alguns algoritmos médicos que foram feitos por engenheiros, e quando eles chegam no mercado, o médico não vai usar aquilo, porque ele não está resolvendo a dor do médico e nem do paciente. Ele foi um algoritmo que foi feito por um profissional que não está ali no dia a dia. Então, a gente precisa de médicos e outros profissionais de saúde na liderança desse movimento para poder trazer a solução ideal que o sistema precisa, né? E isso envolve várias tecnologias. Conforme isso foi se desenvolvendo, os primeiros manuais ali no começo dos anos 2000 e aos poucos foram se desenvolvendo com muito mais intensidade aí a partir dos anos 2010 e por aí, começaram a trazer as novas repercussões de como que a internet afeta a nossa saúde, tanto em questão de sedentarismo, quanto em questão de saúde mental. Então, hoje em dia, a saúde digital, ela faz essas duas intersecções, tanto as tecnologias que possibilitam um desenvolvimento, quanto como que a tecnologia afeta a nossa saúde. Médicos devs, é isso aí. E uma pergunta agora que me gerou curiosidade enquanto você falava.
Hoje eu tenho visto um movimento muito grande de pessoas que já trabalhavam com marketing, por exemplo, e já estão com um olhar mais afiado sobre o Web3, ou pelo menos o que vem por aí. Então, eu estou vendo uma migração muito grande das pessoas com interesse pelo tema. Como que isso está hoje dentro da área de medicina, assim? Os médicos, porque a gente sabe que a vida de um médico é bem intensa, né? Ao que tange a educação, é o que você falou, você tem que estar sempre se atualizando aí. Como é que está isso nesse cenário, assim? Existe muito interesse? Não? É bem menor do que a gente imagina? Como é que está, assim, curiosidade total aqui minha agora. Não, assim, lá nos Estados Unidos eu vi uma diferença bem grande, né? Então, lá eu tinha colegas da nossa idade, da nossa geração aí, Millennial, geração Z, que já de fato sabiam programar alguma coisa, integravam isso na prática, viam os benefícios. Não era a maioria, mas já tinham uma intersecção muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem gente que me olha meio tipo, meu, você saiu da casinha total, tipo, o que está acontecendo, né? E aí é até uma das questões que às vezes me perguntam, Bianca, quando que você vai lançar sua coleção de NFTs? Quando que você vai fazer isso? Quando você vai fazer... Gente, não dá, assim, as pessoas... Primeiro que meu negócio é B2B, mas assim, mesmo que eu quisesse fazer um B2C, não tem mercado no sentido de as pessoas não têm um endereço de carteira, entendeu? Então não adianta, assim. Em compensação, eu tenho alguns benchmarks de fora que a comunidade é bem engajada, principalmente a parte de dentistas, não sei o que acontece com os dentistas, mas eles são super tecnológicos lá fora, tem umas comunidades muito legais, assim, que eu aprendo muito com eles. Mas, de fato, foi um dos motivos pelo qual eu pivotei. Então, no começo, a Health Tech Brasil, quando eu idealizei lá em Dallas ainda, era para assistência. E aí eu vi que ia ser muito difícil de colocar aquela tecnologia no mundo do jeito que eu queria. Eu dei um passo para trás, porque eu quero agora que os meus consumidores se desenvolvam junto com a tecnologia, para quando chegar na hora da assistência, eles já terem essa maleabilidade, né? Então, eu pivotei totalmente, e hoje em dia, todos os meus produtos, inclusive os mais simples, que vão ser lançados ainda esse ano, eles todos são voltados para a educação, porque eu preciso primeiro explicar quais que são os benefícios da Web3, das novas tecnologias, para depois querer tentar, né, de fato, vender alguma coisa, contratar equipe. E assim, tem um ou outro diamante bruto que eu consigo achar, que são de fato os health techers, né, os médicos que entendem de tecnologia. E aí, quando eu acho um talento desse, eu fico tipo, meu, agora eu tenho que reter, porque é ouro mesmo, sabe? Não é a maioria mesmo, assim, de longe são muito poucos. Mas o interesse é grande. Eu acho que falta muito também quem que está entregando, né? Legal. Bi, assim, eu até coloquei ali, mas só para explicar a minha pergunta melhor, assim, que a gente está falando muito no sentido de medicina, agora até saindo um pouco desse território, porque a gente escuta muito falar que metaverso é ruim, metaverso vai acabar com a vida das pessoas. Quando a gente olha, né, para uma visão geral, as pessoas têm mais preconceito, que não estão na nossa bolha, do que de fato estão achando que isso é uma coisa boa. E aí eu queria ouvir de você, assim, principalmente, você falou da educação, que é um benefício bacana, mas quais outros benefícios que você vê que de fato vão mudar a vida das pessoas e que vão tornar elas, assim, vão trazer realmente um benefício mais claro? Porque eu lembro muito no começo da internet, e ali até nas redes sociais, o quanto que a gente podia se conectar com as pessoas de uma maneira mais rápida. Às vezes, até meus pais falavam assim, caramba, eu consegui me conectar com um amigo meu que eu não tinha mais o telefone. Eu lembro desse momento, assim, que as redes sociais causaram. E aí, como é que você vê o metaverso criando uma conexão maior, um benefício maior para as pessoas? Você que está inserida aí dentro desse universo. Não, então, assim, o brilho no olho vem da tecnologia que eu idealizei a princípio, que na verdade ela substituiria um método que é muito difícil de eu explicar isso para leigos, tá? Mas eu vou tentar fazer do jeito mais simples possível, porque ela substituiria um procedimento, um exame médico, na verdade, são procedimentos mesmo que acontecem que são muito maléficos para o nosso corpo. Então, eu acho que todo mundo tem consciência que algumas coisas, alguns métodos de tratamento, de diagnóstico, são necessários, mas não fazem bem para o nosso corpo, certo? Então, quando eu tive minha primeira ideia que se envolve nesse conceito de metaverso, é uma tecnologia que substituiria quase que 100% uma dessas
que faz muito mal para o nosso corpo. Então, é daí que vem o meu brilho no olho, e é daí que vem a certeza de que essas tecnologias vão trazer muitos benefícios, né? Mas trazendo mais para o contexto geral e para o nosso dia a dia, assim, eu vejo cara, eu acho que vai ser uma revolução tão grande no sentido de que não sei se vocês já fizeram alguma reunião em realidade virtual, mas se a gente tivesse agora em realidade virtual, é outra sensação. Ia ser quase o mesmo dia lá que a gente se encontrou todo mundo na Space, sabe? Porque você sente que a pessoa está do seu lado e tem uma interação de fato muito maior. Quando forem hologramas, tudo vai ser muito mais visual. Eu acho que vai deixar de ser tanto. Não sei se vocês se incomodam, mas eu me incomodo direto de ter que carregar isso daqui para lá e para cá, porque, meu Deus, cadê meu celular? Perdi, não sei onde tá, caiu no chão, troca a capinha. E assim, eu poder ter isso daqui embutido no meu corpo, num wearable, não necessariamente uma tatuagem, né? Talvez eu até coloque uma tatuagem, mas não precisa ser tão extremo assim. Mas só um relógio, um colar, um anel, que pudesse substituir a função de um celular, de um computador, um óculos, né? Então, eu acho que isso por si só já vai ser muito benéfico. A gente vai meio que integrar mais, vai ficar uma coisa um pouco menos mecânica, entende? Eu acho que esse vai ser o grande benefício do que é chamado de metaverso. Legal. E eu vejo muito também um lado de você poder acessar a cultura de uma maneira mais simples, né? Porque uma coisa é você ler sobre um lugar e ver um vídeo que um influenciador foi num país, numa cidade, conheceu um lugar, mas outra coisa é você viver aquele lugar de fato, né? Eu acho que para a indústria do turismo também é uma pira muito grande, assim, pensar nisso tudo. Ela não tá aqui, a Elo Godoy. Eu tava conversando com ela no Instagram outro dia, ela postou uma foto dela, acho que na África do Sul, e eu falei, nossa, que delícia, vamos? Ela, vamos, mas não dá, olha o preço do Bitcoin, não tem como. Aí eu falei, gente, tem um metaverso, eu vou pesquisar e eu vou mandar lá no grupo, porque eu esqueci o nome agora. Mas é um metaverso que ele foi feito para você viajar com seus amigos. E aí eu falei para ela, vamos para a África do Sul nesse metaverso. Já está marcado, a gente já pôs uma data aí. Enfim, tem essas funções, né? A gente poder dar uma aula de inglês, falar, eu estudava inglês e falavam, o Big Bang é assim, assim, assado, mas no VR você vai lá para o Big Bang, né? Então, assim, tem grandes benefícios, tem essa questão que a internet já trouxe, de eliminar a fronteira do tempo e espaço, então hoje em dia a gente já consegue fazer reunião com pessoas de diversos lugares do mundo, mas quando vocês... tem pessoas que escreveram no chat, quando vocês tiverem essa experiência pela primeira vez, de ver um holograma, de estar na realidade virtual, vocês vão ver como é bastante diferente, e aí fica difícil de voltar para a tela, né? É quase como se já tem TV, você vai voltar para o rádio. A gente ainda ouve rádio, mas assim, você quer ir no cinema, né? Então é uma coisa meio assim. Exato. Gente, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem uns minutinhos finais aí. Fiquem à vontade para perguntar. Quero ver todo mundo lá dia 16, hein? Que eu quero dar esse palco para todo mundo. Eu cunhei 33 só, não vai ter mais que isso. Então é bom a gente Demais. A gente Aonde ia fazer um para hoje, né? Agora fiquei curiosa. Aonde vai ser? Quando vai ser? É na Hub de Inovação da Health Tech Brasil. Eu vou mandar o link. Vai ser dia 16/10, às 16 horas. Aí tem alguns tutoriais nas minhas redes sociais, é @healthtech.br, para te ensinar como que entra, tem que baixar um aplicativo. Qual plataforma que é? Chama Engage. Eu vou mandar o site. Eu conheço. Esse, como eu expliquei... Lá vou comprar mais um avatar. Ai, meu Deus. Não, agora tem que ter roupa mais bonitinha, né? As roupas são muito feinhas. Para vocês é tudo para acessar é de graça, é só entrar, tá? E na verdade eu escolhi esse justamente, ele não é um dos mais acessíveis, eu não coloquei a acessibilidade como top 1 da lista, mas por quê? Porque eu expliquei para vocês, o meu foco foram 2. Imersão, então no VR ele é muito legal, e a experiência de usuário dele, ele vai diminuindo de acordo com que device você também usar. Se você usar o VR é muito legal, no computador é mais ou menos, no celular tipo assim, é só para falar que tem, sabe? Mas assim, você consegue entrar no celular também. E além disso, da imersão, que é muito legal no VR, ele te permite criar algumas coisas, tem alguns órgãos, tem algumas coisas que eu uso
já na Hub de Inovação, ele tem uma comunidade muito focada para a educação, então foi por isso que eu escolhi o Engage, mas, de fato, assim, ainda é uma escolha que eu não sei por quanto tempo eu vou manter a Hub de Inovação lá, porque... Ele é mais natural, estou vendo aqui, ele é bem mais natural, não é igual aquele outro que parece Lego, é um quadradinho, ai, aquilo não... Eu não sei, é o Roblox, eu não sei como é que é o nome. Tem o Parece... Roblox, tem É, o Sandbox também, né? parece Lego, tudo quadrado. Ai, aquela não rola, não. Isso aí é igual o outro lá que eu uso bastante também, que é mais normal, tem perninha, tem. É bonitinho. É normal. Então, o meu público-alvo pensa muito como você, né? Então, mais normal, eles querem uma coisa mais... Dizem que eu posso ser o que eu quero. Frase que eu acho que é errado, mas tudo bem. Eu não quero ser um Lego quadrado lá, todo cheio de dobrinha. Eu quero ser bonitinho. O bom que no metaverso é para estar de pijama, que ninguém vê. A Elaine comentou, gosto do Avatar do Spatial. O Avatar do Spatial é o Ready Player Me, que é o que eu falei, que é uma startup que eles têm uma grande vantagem de interoperabilidade, porque esse mesmo avatar que você usa no Spatial, você pode usar em outros multiversos, né, em outros mundos virtuais. Então, a doutora B, quando é Ready Player Me, ela é sempre a mesma carinha. Eu não gosto tanto, porque aí tem várias outras muito parecidas, né? Você coloca um jalequinho, você já tá com a mesma carinha ali, mas essa questão da interoperabilidade é muito legal, e para quem estiver empreendendo nesse espaço é sempre bom manter isso daí em mente, como que a gente vai se comunicar com os diversos multiversos que existem por aí.